último cliente. Na quietude da madrugada, o posto de gasolina Estrada da Luz parecia um oásis em meio à escuridão. A maioria dos viajantes já havia se retirado, e apenas a luz fraca da lâmpada acima da bomba iluminava a cena. Rafael, o atendente da noite, estava acostumado com a solidão e o silêncio que preenchiam aquelas horas, mas naquela noite, uma sensação estranha pairava no ar. Era uma noite fria de outono, e as folhas caíam das árvores como se quisessem se despedir do calor. Rafael estava absorto em seus pensamentos quando ouviu o som de pneus cantando na estrada. Ele olhou para fora e viu um carro se aproximando. Um modelo antigo, com a pintura descascada, que parecia ter visto dias melhores. Assim que o carro parou na bomba, Rafael se aproximou, tentando ser acolhedor. O motorista era um homem de meia idade, com um olhar cansado e uma expressão enigmática. "Boa noite. Precisa de ajuda?" perguntou Rafael, observando o homem sair do carro. "Sim", o homem respondeu, a voz baixa e rouca. "Abasteça, por favor." Enquanto Rafael começou a encher o tanque, o homem ficou em silêncio, olhando para o chão. Rafael, tentando quebrar o gelo, fez algumas perguntas triviais. "De onde você vem?" Mas o homem apenas balançou a cabeça, sem olhar para ele. A atmosfera começou a ficar pesada. Com o tanque cheio, Rafael se preparou para fechar a bomba, mas algo o fez hesitar. O olhar do homem estava fixo em algo na estrada, como se estivesse esperando por alguém. "Está tudo bem?" Rafael perguntou, preocupado. O homem virou a cabeça lentamente, encarando Rafael com olhos profundos e sombrios. "Não posso ficar aqui muito tempo", disse ele, sua voz mais baixa. "Preciso ir logo." Rafael sentiu um frio na espinha. "Você tem certeza de que está bem? Não quero que você tenha problemas na estrada." O homem deu um meio sorriso, mas não parecia convencido. "Apenas pegue o pagamento, por favor." Ele estendeu a mão, mas algo na maneira como se movia parecia errado. Rafael notou que a mão do homem tremia, e uma onda de ansiedade tomou conta dele. Após receber o pagamento, Rafael olhou novamente para o carro. Algo estava fora de lugar. O banco de trás estava vazio, e o porta-malas estava aberto, mas não havia nada visível dentro. Ele franziu a testa, sentindo um instinto de alerta. "Você vai mesmo embora assim?" ele perguntou, tentando parecer calmo. "Sim", o homem respondeu, quase como se estivesse impaciente. "Não posso ficar." Sem saber por quê, Rafael sentiu que precisava saber mais. "Está tudo bem. Parece que você está fugindo de algo." O homem parou por um instante, seus olhos se estreitando. "Eu não estou fugindo. Apenas tenho que ir", ele disse, mas havia uma tensão em sua voz. A chuva começou a cair, e o som da água batendo no teto do posto preenchia o silêncio. Rafael hesitou, mas a curiosidade o impelia. "Você realmente não quer falar sobre isso? Posso ajudar?" Nesse momento, o homem olhou para os lados, como se tivesse certeza de que alguém estava observando. "Não me faça isso", ele murmurou, mais para si mesmo do que para Rafael. "Por favor." Antes que Rafael pudesse responder, o homem entrou no carro e ligou o motor. A luz fraca da bomba de combustível iluminou seu rosto por um breve momento. Havia uma expressão de desespero em seus olhos. "Não olhe para mim. Apenas não olhe." Rafael ficou paralisado, a mente girando com perguntas. O homem acelerou e disparou pela estrada, desaparecendo na chuva. Sem saber o que fazer, Rafael decidiu que precisava sair do posto por um momento. O ar fresco da noite o ajudaria a clarear os pensamentos. Ele trancou a loja e saiu para a calçada, tentando entender o que acabará de acontecer. Enquanto caminhava pela estrada, um arrepio percorreu sua espinha. Ele olhou em volta, sentindo-se observado. Foi quando viu algo na estrada, uma pequena mochila. Ele se aproximou, reconhecendo imediatamente como pertencente ao homem. Cautelosamente, Rafael a abriu. Dentro havia documentos, uma carteira e algumas roupas. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma foto amassada de uma mulher e uma criança. O olhar da mulher era triste, e a criança parecia assustada. Ele se lembrou da expressão do homem e a urgência em sua voz. Algo não estava certo. Com o coração acelerado, ele decidiu levar a mochila de volta ao posto, pensando que poderia encontrar o homem novamente. Ao entrar no posto, no entanto, a atmosfera havia mudado. A luz piscava, e um frio inexplicável preenchia o ar. Rafael sentiu uma pressão em seu peito, uma sensação de que não estava sozinho. Ele olhou em volta, tentando encontrar o que estava errado, quando ouviu um barulho vindo do fundo do posto. Com um frio na espinha, ele se dirigiu para a sala de controle.
As câmeras de segurança mostravam imagens distorcidas, mas uma delas capturou algo que o fez parar. Ele viu o homem novamente, mas agora estava parado na estrada, a expressão de pânico estampada em seu rosto. Você não deveria ter olhado, a voz ecoou em sua mente, e Rafael percebeu que não era apenas a imagem que o aterrorizava, mas uma presença invisível que parecia o rodear. Ele pegou a mochila e decidiu ligar para a polícia. Enquanto discava, o telefone caiu de sua mão, e as luzes começaram a piscar violentamente. Rafael sentiu uma onda de desespero. O que está acontecendo? Ele gritou. Nesse momento, um estrondo ecoou do fundo do posto, como se algo tivesse se quebrado. Ele correu para verificar, mas tudo estava vazio. A tensão aumentou quando ele se virou e viu o homem de antes, mas agora sua aparência estava diferente, mais pálida e assombrosa. Você não deveria ter olhado, ele repetiu, sua voz ecoando na mente de Rafael. O medo tomou conta dele, e ele decidiu que precisava sair de lá. Correndo para a porta, ele se virou uma última vez e viu o homem se desfazendo em uma sombra, desaparecendo na escuridão. Ao chegar do lado de fora, Rafael olhou para a estrada, mas não havia sinal do carro, nem do homem. Ele sabia que a noite não havia terminado. A mochila estava em sua mão, e a foto da mulher e da criança ainda queimava em sua mente. O que aconteceu naquela noite? O que o homem estava tentando evitar? Rafael decidiu que, independentemente do que acontecesse, ele não poderia ignorar a verdade. Precisava encontrar respostas. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A estranha conexão com o homem desaparecido o assombraria, e a busca pela verdade se tornaria sua missão. E, a cada noite que se passava, o posto de gasolina Estrada da Luz continuava a funcionar, mas Rafael sabia que sempre haveria um último cliente, esperando na escuridão. O carona silenciosa. Na rodovia que serpenteava pelas colinas de Eldridge, o posto de gasolina Parada do Viajante era o único abrigo para motoristas cansados e viajantes solitários. Durante o dia, era um lugar movimentado, mas à noite, especialmente em uma sexta-feira chuvosa, a atmosfera se tornava sombria e opressiva. Catarina, uma jovem atendente que trabalhava no turno da noite, sempre se sentiu confortável em sua rotina. Mas naquela noite, uma inquietação inexplicável pairava no ar. A chuva caía em torrentes, e os faróis dos carros passavam como relâmpagos na escuridão. O som da chuva batendo nas janelas parecia amplificar o silêncio ao redor. Por volta das 22 horas, Catarina olhou pela janela e viu um carro se aproximar, suas luzes brilhando intensamente na chuva. O veículo parou na bomba de combustível e, aliviada, ela se dirigiu para atender o cliente. Quando chegou ao carro, notou que o motorista era um homem de aparência comum, mas sua expressão era enigmática. "Boa noite. Precisa de ajuda?" perguntou Catarina, tentando sorrir. O homem a olhou sem dizer uma palavra, apenas assentiu. Catarina começou a abastecer o carro, mas não pôde deixar de sentir um frio na espinha. Havia algo inquietante em sua presença silenciosa. Ele não parecia olhar para ela, mas sim fixar o olhar em algum ponto distante. "Você está viajando a trabalho ou a passeio?" Catarina tentou puxar conversa, mas a única resposta foi um leve aceno de cabeça. O silêncio entre eles tornou-se pesado. Quando o abastecimento terminou, Catarina olhou para o homem, esperando que ele dissesse algo, mas ele permaneceu em silêncio, apenas pegando sua carteira e pagando com notas amassadas. Assim que ele saiu do carro, uma sensação estranha invadiu Catarina. Algo a dizia para não ficar perto dele. Assim que o homem saiu do posto, Catarina notou algo peculiar. Ele não tinha bagagem, nem mesmo um celular. Estranho, pensou. Mas, ao invés de deixar a preocupação crescer, decidiu ignorar e voltar para dentro. Enquanto isso, a chuva começou a intensificar-se. Catarina estava organizando a loja quando um som forte reverberou. Ela olhou pela janela e viu o homem parado na estrada, olhando para o posto. Sua figura era quase uma silhueta na chuva. "Está tudo bem?" Catarina murmurou para si mesma, confusa. O homem parecia estar esperando, mas para quê? O que estava fazendo ali, sem se mover? Depois de alguns minutos, ela decidiu ir até ele. "Você precisa de alguma coisa?" perguntou, mas o homem continuou em silêncio, como se não a ouvisse. A sensação de desconforto cresceu. A chuva continuava a cair, e Catarina voltou para dentro, decidida a ignorá-lo. Mas, conforme as horas passavam, o homem continuava ali, imóvel e silencioso. O relógio marcava quase meia-noite quando ela percebeu que ele ainda estava na mesma posição,
a poucos metros do posto. A inquietação se transformou em medo. Por que ele não vai embora? Pensou. Catarina decidiu chamar a polícia, mas, quando pegou o telefone, a linha estava morta. Uma sensação de desespero começou a invadi-la. Com a adrenalina correndo, Catarina olhou pela janela novamente. O homem agora estava mais perto, quase colado à porta do posto. Seu rosto ainda estava oculto pela sombra, mas ela podia sentir os olhos dele sobre ela. O pânico tomou conta de Catarina, e ela decidiu que precisava sair dali. A certa altura, decidiu ir até o carro de emergência da polícia que estava estacionado nos fundos. Quando saiu, a chuva gelada a atingiu, mas a adrenalina a mantinha aquecida. Enquanto corria, sentiu que alguém a estava seguindo. Ela olhou por cima do ombro. Para seu horror, viu o homem a poucos metros atrás dela, sem fazer barulho. O coração dela disparou. Por que ele está me seguindo? Pensou, acelerando o passo. Ao chegar ao carro da polícia, Catarina tentou abrir a porta, mas a fechadura estava emperrada. A ansiedade a invadiu, e ela se virou para enfrentar o homem. Ele estava mais perto agora, quase a um braço de distância. O que você quer? Ela gritou, a voz tremendo. Ele não respondeu, mas avançou em sua direção, os passos silenciosos sobre a grama molhada. Catarina, em um impulso, correu de volta para o posto. Ao entrar, trancou a porta e olhou pela janela. O homem parou, observando-a, a expressão ainda oculta pela sombra. Desesperada, Catarina olhou em volta, tentando encontrar algo para se proteger. O telefone ainda não funcionava, e a única coisa que podia fazer era esperar. O homem ficou ali por longos minutos, observando-a, sem se mover. O silêncio era opressivo. Foi então que ela teve uma ideia. Com um golpe de coragem, decidiu ir até a sala dos fundos, onde o antigo sistema de segurança estava instalado. Se conseguisse acessar as câmeras, talvez pudesse ver o que estava acontecendo. Catarina entrou na sala, ligou o monitor e começou a passar pelas imagens. O coração dela parou quando viu o homem em uma das câmeras, parado em frente ao posto, mas, estranhamente, as imagens começaram a falhar. A tela piscou e depois ficou completamente preta. Não, 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 ela murmurou, apanhando o controle remoto e tentando reiniciar. Nesse momento, um barulho alto ecoou na loja. Catarina se virou e viu a porta se abrindo lentamente. O homem entrou, seus passos suaves como o sussurro do vento. Ele se aproximou, a expressão ainda obscura na sombra. Você não deveria estar aqui, ele finalmente disse, a voz baixa e grave. Ela recuou, aterrorizada. O que você quer de mim? Gritou. Eu só queria uma carona, ele respondeu, com um sorriso perturbador que não alcançava os olhos. Catarina percebeu que a situação era mais estranha do que poderia imaginar. Carona? Você está brincando. Por que não diz isso antes? A frustração começou a se misturar ao medo. Por que não é essa carona que estou procurando? Ele respondeu. Nesse momento, a verdade começou a se revelar. O que ele queria não era simplesmente um passeio. Era algo muito mais sombrio. Catarina, em um impulso, decidiu agir. Correu para a porta de saída, mas ele se moveu rapidamente, bloqueando o caminho. O terror tomou conta dela, e, em um movimento desesperado, ela deu um passo atrás e pegou um objeto pesado do balcão. Era um antigo troféu, e ela se preparou para se defender. Você não precisa fazer isso, ele disse, sua voz ainda calma. Só quero conversar. Conversar? Sobre o quê? Catarina exigiu, levantando o troféu. Saia do meu caminho. Mas, para sua surpresa, o homem começou a recuar. Eu só queria que você me desse uma carona para casa. Você não pode me deixar aqui. Ele parecia realmente desesperado, e, por um momento, a expressão de Catarina mudou. O medo se misturou com a compaixão. Se você precisar de ajuda, posso chamar a polícia, ela ofereceu, ainda desconfiada. Não, eles não podem saber, ele implorou, os olhos suplicantes. Só me leve para longe daqui. Catarina hesitou. Algo dentro dela dizia que ele não estava falando a verdade. E, enquanto ela ponderava, o silêncio da noite foi quebrado pelo som distante de sirenes. Os olhos do homem se arregalaram. Por favor, não deixe que eles me peguem. Nesse momento, Catarina tomou uma decisão. Ela não poderia ajudar alguém que provavelmente estava envolvido em algo perigoso. Com uma rápida jogada, ela se virou e correu em direção à porta dos fundos, abrindo-a e escapando para a chuva. Ela correu sem olhar para trás, sabendo que não poderia parar. A adrenalina a mantinha em movimento enquanto se afastava do posto e do homem.
A chuva escorria pelo seu rosto, mas a sensação de liberdade a encorajava. Os sons das sirenes estavam mais próximos agora, e ela finalmente encontrou um lugar seguro, perto de uma casa com luzes acesas. Bateu na porta, ofegante e apavorada. Quando a porta se abriu, Catarina encontrou um casal idoso que a recebeu com preocupação. "Está tudo bem, querida?" perguntou a mulher. "Não, preciso de ajuda." Catarina gritou, enquanto olhava para trás, temendo que o homem a seguisse. A polícia chegou logo depois, e Catarina contou sua história, ainda tremendo. O homem não foi encontrado, e o posto de gasolina parada do viajante nunca mais foi o mesmo. O mistério do carona silencioso pairava sobre a cidade, e Catarina sabia que, embora tivesse escapado, a noite de terror a marcaria para sempre. Na pequena cidade de São Veríssimo, o posto de gasolina Caminho do Norte era um lugar comum, onde viajantes paravam para abastecer e descansar. Mas, em uma noite fria de outono, ele se tornaria o cenário de um evento inexplicável e aterrador. Era uma sexta-feira à noite, e a chuva caía em torrentes, criando uma cortina densa que obscurecia a visão. Daniel, o atendente do turno da noite, estava entediado. Ele observava a tela do computador enquanto escutava o som da chuva batendo nas janelas. O vento uivava do lado de fora, e a atmosfera estava carregada de eletricidade, como se algo estivesse prestes a acontecer. Por volta das 23 horas, um carro se aproximou. Um modelo antigo, com faróis desgastados, surgiu como um fantasma na névoa da chuva. O veículo parou em uma das bombas, e Daniel, aliviado por finalmente ter um cliente, saiu para atendê-lo. Ao se aproximar, notou que o motorista era uma mulher jovem, com uma expressão preocupada. "Boa noite. Precisa de ajuda?" perguntou Daniel, tentando soar amigável. Ela olhou rapidamente para os lados, como se estivesse verificando se alguém a seguia. "Sim, por favor, abasteça", respondeu ela, a voz tremendo levemente. Daniel começou a abastecer o carro, notando a tensão em sua postura. Enquanto isso, um estrondo repentino ressoou pela noite. Era um som profundo e ensurdecedor, como se algo tivesse caído do céu. A mulher ficou pálida, e Daniel parou de abastecer, olhando ao redor. O vento parecia ter aumentado, e a chuva se transformou em um dilúvio. "Você ouviu isso?" perguntou Daniel, tentando entender o que estava acontecendo. "Sim", ela respondeu, a voz baixa e cheia de medo. "O que foi isso?" Antes que Daniel pudesse responder, o estrondo se repetiu, mais alto desta vez. Ele olhou para o céu, tentando ver se havia alguma indicação do que poderia estar causando o som. Não havia nuvens escuras além da chuva, mas a sensação de pavor crescia a cada instante. De repente, o painel de luzes do posto começou a piscar. As lâmpadas fluorescentes tremeluziam, e o computador de Daniel desligou, mergulhando o lugar em uma escuridão intermitente. A mulher olhou para ele, seus olhos arregalados de terror. "Eu quero ir embora", ela exclamou, apanhando suas coisas rapidamente. "Espere, eu vou acabar de abastecer e você pode ir", Daniel disse, tentando acalmá-la. Mas, antes que pudesse terminar, um novo estrondo reverberou, e a mulher gritou. O carro dela começou a tremer. Como se uma força invisível estivesse puxando, Daniel sentiu um frio na espinha, e seu instinto lhe dizia para correr. Ele viu a mulher entrar no carro, mas antes que pudesse ligar o motor, um brilho intenso surgiu do céu, iluminando a noite como se fosse dia. Daniel ficou paralisado, sua mente lutando para entender o que estava acontecendo. "Daniel, faça alguma coisa", a mulher gritou, sua voz cheia de desespero. Ele hesitou, sem saber se deveria ajudá-la ou fugir. O brilho desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas deixou uma sensação de vazio e tensão no ar. Daniel, tomado pelo pânico, decidiu agir. Ele correu para o carro, tentando abrir a porta do lado do passageiro. Quando conseguiu, a mulher estava em choque, os olhos fixos no horizonte. "Acho que ele se foi", disse ela, quase em um sussurro. "Quem? O que aconteceu?" Daniel perguntou, confuso. "Não sei, mas algo me seguiu." "Eu sinto que não estou sozinha", respondeu ela, olhando nervosamente para fora. Nesse momento, um terceiro estrondo ecoou, mais forte e próximo. O chão parecia tremer sob os pés de Daniel, e ele sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. "Temos que sair daqui", ele gritou, puxando a mulher para fora do carro. Eles correram para o interior do posto, mas as portas se fecharam abruptamente atrás deles, como se uma força invisível as estivesse trancando. "O que está acontecendo?" Daniel gritou,
a adrenalina pulsando em suas veias. A mulher olhou para ele, os olhos cheios de pânico. Não sei, mas precisamos encontrar uma saída. No entanto, enquanto eles buscavam uma forma de escapar, o estrondo se tornou um som contínuo, quase como um rugido. As paredes começaram a vibrar, e Daniel percebeu que o posto estava sendo envolto por uma energia desconhecida. Por que isso está acontecendo? Ele murmurou, paralisado pelo medo. A mulher se aproximou dele, segurando seu braço com força. Eu não sei, mas precisamos nos proteger. Eles se agacharam atrás do balcão, a respiração acelerada. O som ao redor deles crescia em intensidade, como se o próprio universo estivesse se quebrando. Daniel fechou os olhos, tentando bloquear o som e a luz. Finalmente, o estrondo cessou de repente, deixando um silêncio absoluto no ar. Eles se olharam, ambos ofegantes. O posto estava escuro, mas a chuva ainda caía lá fora. Cautelosamente, Daniel se levantou e foi até a porta. Para sua surpresa, ela se abriu facilmente. O céu estava limpo, e a chuva parecia ter parado, mas a atmosfera estava estranha, como se o mundo tivesse mudado de alguma forma. Vamos sair, disse Daniel, e a mulher concordou, embora seu olhar ainda estivesse nervoso. Enquanto caminhavam para fora, algo chamou a atenção de Daniel. No chão, onde antes havia uma mancha de óleo, agora havia um símbolo estranho, como um círculo com runas esquisitas. Ele se ajoelhou, tocando a marca. Isso não estava aqui antes, disse ele, confuso. A mulher se afastou, olhando ao redor, ainda apavorada. Precisamos ir. Não podemos ficar aqui. Daniel se levantou, sentindo que algo havia mudado dentro dele. Eles correram para o carro dela, e, após alguns momentos de hesitação, a mulher ligou o motor. Assim que o carro começou a andar, Daniel olhou para trás e viu o posto se afastando. Mas algo no fundo de sua mente dizia que aquela noite ainda não tinha acabado. No caminho, o silêncio reinava, mas o medo ainda pulsava no ar. Daniel não conseguia esquecer o estrondo e a sensação de que algo os observava. A mulher parecia estar lutando contra seus próprios pensamentos, a ansiedade evidente em seu rosto. Quando finalmente chegaram à cidade, Daniel pensou que tudo estava resolvido. Mas uma sensação estranha persistia. O que tinha acontecido naquela noite? O que era aquele som? E, mais importante, o que aquela marca significava? Assim que a mulher estacionou o carro, Daniel se virou para ela. Você está bem? Você pode ficar na casa de alguém. Ela balançou a cabeça. Preciso ir para casa. Mas e você? Eu acho que preciso voltar ao posto, ele respondeu hesitante. Algo o chamava de volta. Não faça isso, ela implorou, os olhos cheios de preocupação. Seja lá o que for, não pode ser bom. Mas Daniel estava determinado. Ele precisava entender. Ele sabia que, mesmo que fosse perigoso, não conseguiria descansar enquanto não soubesse a verdade sobre aquele estrondo. Despedindo-se da mulher, ele voltou para a estrada, agora mais determinada do que nunca. O que quer que estivesse esperando por ele no posto de gasolina, caminho do norte, ele sabia que era apenas o começo de um mistério muito maior. O funcionário desaparecido. Na pequena cidade de Ventos Claros, o posto de gasolina Ponto de Parada era um local conhecido por sua tranquilidade. Os moradores costumavam dizer que ali nada nunca acontecia. Porém, essa aparente normalidade foi abalada quando um funcionário desapareceu sem deixar vestígios. Marcelo, um jovem atendente, era conhecido por sua dedicação e simpatia. Ele trabalhava no posto há mais de um ano e nunca havia se envolvido em problemas. Naquela noite, como de costume, ele assumiu o turno noturno, um horário que muitos evitavam devido à solidão e ao silêncio do lugar. A primeira parte da noite foi calma. O som do vento e o farfalhar das árvores eram as únicas companhias de Marcelo enquanto ele organizava a loja de conveniência e preparava um café. Mas, conforme as horas passavam, uma sensação estranha começou a pairar no ar. O relógio marcava 23 horas quando um cliente entrou apressado, parecendo nervoso. Você viu o Marcelo? O homem perguntou, a voz trêmula. Ele deveria estar aqui. Sim, ele está trabalhando esta noite, respondeu Marcelo, confuso. Por quê? O homem olhou para os lados, como se esperasse que alguém os escutasse. Ele não voltou para casa. Estamos preocupados. Ele disse que ia ficar até tarde, mas não atende o telefone. A inquietação cresceu no peito de Marcelo. Ele está aqui. Você pode esperar, ele deve estar por perto. Mas mesmo enquanto falava, uma pontada de ansiedade se formou. Ele decidiu ir atrás de Marcelo.
Marcelo caminhou até a área de abastecimento, mas encontrou apenas as bombas iluminadas e o vazio da noite. Chamou o nome do colega, mas não obteve resposta. O silêncio era ensurdecedor. O coração começou a acelerar. De volta à loja, ele decidiu ligar para o celular de Marcelo, mas a chamada foi encaminhada para a caixa de mensagens. Uma sensação de desconforto tomou conta dele. A atmosfera parecia carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Naquela hora, um barulho vindo da área dos fundos chamou sua atenção. Era um som baixo, quase como um sussurro. Marcelo hesitou, mas a curiosidade e a preocupação o impulsionaram a investigar. Com um pouco de medo, ele se dirigiu até a porta dos fundos, que se abria para um pequeno armazém. Quando entrou, a escuridão o envolveu. Ele acendeu a luz e viu que o local estava bagunçado. Caixas empilhadas estavam jogadas pelo chão, e o ar estava impregnado de um cheiro estranho, como se algo tivesse sido deixado ali por tempo demais. Marcelo, ele chamou novamente, mas a resposta era apenas o eco de sua própria voz. De repente, uma sombra se moveu na esquina do armazém. Marcelo parou, o coração disparando. "Quem está aí?" perguntou, mas só recebeu o silêncio como resposta. Ele avançou cautelosamente, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando encontrou algo que fez seu sangue gelar, um crachá com o nome de Marcelo jogado no chão, ao lado de uma caixa aberta. A respiração de Marcelo ficou rápida. Ele pegou o crachá e, ao olhar em volta, notou algo ainda mais perturbador: marcas de arranhões na parede, como se alguém tivesse tentado escapar. O medo tomou conta dele, e ele decidiu que era hora de sair daquele lugar. Quando estava prestes a voltar, ouviu um barulho vindo do fundo do armazém, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Ele congelou, a adrenalina pulsando em suas veias. O som se aproximava, e a única coisa que podia fazer era recuar lentamente em direção à porta. De repente, as luzes começaram a piscar. O pânico tomou conta dele, e Marcelo se virou, correndo para a saída. Ao alcançar a porta, sentiu a mão de alguém agarrar seu braço. Ele se virou, pronto para lutar, mas se deparou com o rosto pálido e assustado de Marcelo. "Marcelo!" gritou, aliviado, mas a expressão de seu colega estava cheia de terror. "O que aconteceu com você?" "Não temos tempo", ele sussurrou, puxando Marcelo para fora do armazém. "Precisamos sair daqui, agora." "Mas o que você viu?" perguntou Marcelo, confuso e preocupado. "Não posso explicar, mas há algo aqui." "Não estamos sozinhos", respondeu o colega, o olhar fixo na escuridão. Ambos correram em direção à loja, mas enquanto passavam pela área de abastecimento, algo os fez parar. Uma figura sombria apareceu entre as sombras, o rosto encoberto por um capuz. O coração de Marcelo disparou. Eles estavam encurralados. "Vocês não deveriam estar aqui." A voz era baixa e rouca, como um eco distante. Sem pensar duas vezes, os dois correram de volta para a loja. A figura os seguiu, mas Marcelo e seu colega conseguiram fechar a porta a tempo, trancando-a. As luzes começaram a piscar de novo, e o som de arranhões na porta era ensurdecedor. "Precisamos chamar a polícia", disse Marcelo, pegando o telefone. Mas, para sua frustração, a linha estava morta. O medo tomou conta dele. O que estava acontecendo? Por que ninguém estava atendendo? "Estamos presos", disse Marcelo, a voz cheia de pânico. "O que vamos fazer?" "Precisamos encontrar uma saída", respondeu o colega, tentando manter a calma. Eles se afastaram da porta, procurando uma maneira de escapar. Mas cada movimento era acompanhado pelo som crescente da figura do lado de fora, como se estivesse esperando. Foi então que Marcelo se lembrou da janela dos fundos. "Vamos, temos que ir para a área de abastecimento." Eles correram em direção à janela, mas a figura já estava se aproximando, a sombra se estendendo pela luz. Com um impulso, Marcelo empurrou a janela, e ambos pularam para fora, caindo na grama molhada. Eles se levantaram rapidamente, sem olhar para trás, correndo para a estrada. Após alguns minutos, conseguiram alcançar um posto de luz. Pararam para recuperar o fôlego, e a adrenalina ainda pulsava em suas veias. "O que foi aquilo?" Marcelo perguntou, a voz trêmula. "Não sei, mas o que quer que tenha acontecido, não está acabado", disse o colega, olhando para trás, como se esperasse ver a figura novamente. Quando finalmente conseguiram contato com a polícia, os oficiais chegaram rapidamente. Eles foram levados de volta ao posto, mas a figura havia desaparecido, assim como a sensação de segurança. O armazém estava vazio, mas o crachá de Marcelo ainda estava no chão,
e o cheiro estranho persistia. A polícia fez uma busca completa, mas não encontraram mais nada que indicasse o que havia acontecido. Os 2 funcionários foram interrogados, mas tudo parecia confuso, uma série de eventos inexplicáveis que não se conectavam. Marcelo e seu colega sabiam que a verdade estava escondida nas sombras do posto. E, embora tudo parecesse calmo, a sensação de que algo os vigiava continuava a assombrá-los. A cada dia que passava, mais pessoas na cidade começaram a notar o desaparecimento de funcionários em turnos noturnos, e os rumores se espalharam. O que aconteceu com o Marcelo? As pessoas murmuravam. E, embora Marcelo tivesse voltado, a cidade nunca mais foi a mesma.